Palavra que dá vida. Quero convidá-los a deixarem suas Bíblias abertas em Apocalipse 3, de 1 a 6. Hoje eu quero pensar com os irmãos, depois de uma pausa. Semana passada recebemos aqui o pastor Marcelo Aguiar. Então hoje eu quero retomar com vocês os estudos acerca das 7 igrejas da Ásia, também conhecida como 7 igrejas do Apocalipse. E nós estamos já há alguns domingos analisando, à luz da palavra de Deus, características dessas igrejas e o que essas igrejas nos ensinam. Até agora, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele destacou algumas singularidades de cada igreja. A igreja de Éfeso, por exemplo, foi uma igreja descuidada com o primeiro amor. A igreja de Esmirna foi uma igreja sofredora, uma igreja que sofreu muito por causa de sua fé em Jesus. A igreja que estava na cidade de Pérgamo foi uma igreja tolerante com certas questões, não é? Principalmente com algumas práticas erradas dentro da igreja. Já a igreja de Tiatira foi uma igreja conivente, uma igreja que, por causa do amor, não repreendeu uma mulher que tinha proeminência na igreja e estava levando muitos crentes a práticas pecaminosas. E a igreja de Sardes? Qual seria a característica da igreja de Sardes? A igreja de Sardes era uma igreja morta. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos conhecer um pouco do contexto da cidade de Sardes. Algo que o Senhor Jesus vai usar, elementos históricos, elementos pontuais da cidade, que o Senhor Jesus usará para repreender a igreja que estava naquela cidade. A cidade de Sardes ficava ao sul de Tiatira, especificamente 48 quilômetros. E a cidade de Sardes foi uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Uma cidade extremamente rica, devido ao intenso comércio que ela tinha com as ilhas do mar Egeu. Só para os irmãos terem uma ideia da riqueza da cidade, as moedas de ouro e prata usadas no Império Romano eram cunhadas em Sardes. Sardes era, se podemos assim dizer, a casa da moeda do Império Romano. Todas as moedas eram feitas lá. Foi uma cidade extremamente importante para o Império Romano. Havia na cidade um templo dedicado à deusa Artemis, ou à deusa Diana, dos Efésios. E a cidade de Sardes, irmãos, era uma cidade muito próspera. Também havia ali uma tinturaria de lã. A lã era tingida. Quando alguém queria tingir lã, levava-se a lã para a cidade de Sardes e ali essa lã era tingida. Então, a cidade possuía algumas características, mas talvez a maior delas era a necrópole de Sardes. Sardes possuía uma imensa necrópole, um imenso cemitério, com milhares de túmulos. Irmãos, pastor Anderson está aqui. Não sei quantos conhecem o cemitério de Pará de Minas. É imenso.
O cemitério de Pará de Minas, não é isso mesmo, pastor Anderson? É imenso, irmãos. Pensem num cemitério gigantesco. Quem um dia tiver a oportunidade de ir a Pará de Minas, não por essa razão, é óbvio, e quiser dar uma passadinha ali, depois da Avenida Melo Cansado, vocês vão conhecer ali o cemitério de Pará de Minas. Enorme. Irmãos, eu me atrevo a dizer que ele daria, posso estar errado, 2 ou 3 quarteirões inteiros, dividido em ruas. E quando você chega na entrada, você percebe a imensidão daquele cemitério. Túmulos e mais túmulos e mais túmulos. E ali fica uma empresa que presta serviços funerários e fica o velório municipal. Sardes também possuía uma necrópole imensa. E é isso que Jesus vai usar para repreender a igreja. Porque Sardes era conhecida, só para os irmãos terem uma ideia, como a cidade da morte. Não só por conta da sua imensa necrópole, mas por conta de toda a decadência, tudo aquilo que havia acontecido com a cidade. Por quê? Eu disse para vocês que ela havia sido, no passado, uma cidade muito proeminente, rica e próspera. Mas com o passar do tempo, e depois de algumas invasões que a cidade teve, por conta do relaxamento da sua guarda, alguns soldados que ficavam de guarda na cidade de Sardes, por saberem que a cidade ficava no alto de uma colina e era inexpugnável, relaxaram algumas vezes no tocante à vigília da cidade, e ela foi invadida por alguns inimigos, e por conta disso saqueada e destruída algumas vezes. Com o tempo, a cidade tentou se reconstruir, mas não conseguiu mais ter a glória do passado. E vivia um tempo de decadência moral, de letargia, e por isso, em alusão também à necrópole que ali havia, ela recebeu o título de Cidade da Morte. Havia uma igreja de Jesus nesta cidade. E Jesus vai repreender a igreja de Sardes. É interessante que, se a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma repreensão do Senhor, a igreja de Sardes não receberá nenhum elogio da parte de Deus. Jesus então manda João escrever uma carta para essa igreja. Ele amava essa igreja. Mas assim como a cidade, Sardes também estava se tornando uma igreja morta. Eu gostaria de convidar vocês para que nós adentrássemos o texto. Eu quero pontuar, como o texto é pequeno, eu gostaria de analisar com os irmãos algumas questões relativas ao texto, ao teor da carta que o Senhor Jesus manda João escrever àquela igreja. O versículo 1, Jesus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso está relacionado com o poder que Jesus Cristo tinha, principalmente para renovar as forças daquela igreja. Jesus é aquele que tem o poder do Espírito, o poder total do Espírito, o poder pleno do Espírito, e tem as igrejas e seus pastores em suas mãos. E ele é aquele que poderia reviver a igreja. E ele vai dizer o seguinte, preste atenção: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só a alusão que Jesus faz. A igreja de Sardes, irmãos, era uma igreja que vivia
uma situação interessante. Não havia uma perseguição extrema por parte do Império Romano ocorrendo naquela cidade para com os cristãos. Não havia, por parte dos judeus, nenhum tipo de situação que levasse a igreja a passar por um período de provação, como havia nas outras igrejas. E isso fez com que a igreja também entrasse numa situação de letargia, numa situação de comodismo. A igreja de Sardes, embora fosse uma igreja cheia de crentes, uma igreja que caminhava, uma igreja que cultuava, uma igreja que adorava, era uma igreja letárgica, assim como a cidade. Uma igreja paralisada no quesito espiritual, assim como a cidade. E Jesus então está dizendo para aquela igreja algo interessante. Ele está dizendo no versículo 1, tens nome de que vives. A igreja achava que estava tudo certo, tudo bem, estamos indo bem, estamos caminhando, estamos servindo ao Senhor, estamos louvando ao Senhor, estamos adorando ao Senhor, mais pessoas estão adentrando a igreja, então temos a bênção de Deus sobre nós, as coisas estão acontecendo a contento, então vamos caminhando. A igreja achava realmente que aquilo era vida, mas na verdade não era. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, você acha que está viva, você acha que é uma igreja viva, mas você está morrendo, você está morta, igreja de Sardes. E aqui Jesus, ele está realmente nos chamando a atenção, irmãos, para que nós possamos responder a uma pergunta que inadvertidamente surge. E nós? Nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja aprovada pelo Senhor, como é que nós temos vivido a nossa fé? Quando o Senhor Jesus olha para nós, que tipo de igreja Ele vê? Nós realmente estamos sendo aprovados no que tange a nossa caminhada? Isso é produto da bênção de Deus? São perguntas que vêm à nossa mente e que nos mostram o perigo que muitas vezes podemos correr de achando que tudo está dando certo, tudo está acontecendo a contento, isso é uma prova da bênção de Deus, e nem sempre é. Eu me atrevo a dizer, se os irmãos me permitem, que há muitas igrejas hoje que estão morrendo, que estão mortas, e existem algumas questões que precisamos observar, pontuar, para mostrar para os irmãos que, se isso não for observado, pode levar, sim, à morte espiritual da igreja. Por exemplo, uma igreja que está morrendo, uma igreja que está morta ou morrendo, ela experimenta um esfriamento na oração. Quando a igreja não se atenta para a necessidade da oração, essa igreja corre um sério risco de morrer. Porque a oração é o combustível da igreja. Isso vale tanto para a igreja reunida, quanto para cada um de nós. Se nós não nos atentarmos para a necessidade da oração no nosso dia a dia, corremos o risco de morrer espiritualmente. Porque se Jesus é a vida, se Jesus é a fonte da vida, e eu não estou conectado a Jesus, não estou buscando a Jesus, não estou buscando o Senhor para alimentar a vida que Ele me deu, obviamente que nós vamos morrer. Então, uma igreja que esfria no quesito oração, é uma igreja que está caminhando para a morte. Outra coisa muito interessante que nós precisamos observar, uma igreja morta é uma igreja que relativiza o pecado, é o que estava acontecendo em Sardes. Muitos estavam, irmãos, dentro da igreja, participando dos cultos da igreja, louvando ao Senhor na igreja, mas viviam uma vida fora dos padrões de Deus, uma vida desaprovada por Deus. Uma igreja que
relativiza o pecado, uma igreja que não se atenta para a gravidade do pecado, é uma igreja que fatalmente irá morrer. Ou seja, isso não significa que ela fechará as portas. Essa é a questão. Uma igreja morta não é uma igreja que fecha as portas. Não é uma igreja que diminui os cultos. Não é uma igreja que simplesmente cancela eventos. Não. Tudo isso pode estar acontecendo na igreja. Eventos, cultos bem frequentados. E a igreja ser morta porque ela não se atenta para a gravidade do pecado. Outra coisa presente numa igreja morta, e isso aqui é algo muito comum, é um abandono das Escrituras. Na igreja morta, aquilo que o pastor fala ou o profeta fala tem mais valor do que aquilo que a Bíblia fala. Hoje em dia, nós pastores, nós pregadores, nós estamos tendo de lidar com a realidade de que existe uma concorrência para com a palavra de Deus. Muitos hoje estão correndo daqui para lá à procura de novas revelações, querendo ouvir novidades de Deus, e isso se tornou uma concorrência para a pregação do Evangelho. É o que tem acontecido hoje em muitas igrejas. Há muitas pessoas mais interessadas naquilo que o profeta vai dizer, naquilo que o profeta irá revelar, do que naquilo que a Bíblia está dizendo. Isso que tem acontecido hoje. Então, quando há um abandono das Escrituras na igreja, seja no ensino da EBD, seja no ensino dos pequenos grupos, seja no púlpito, essa igreja está fadada a morrer. Uma outra característica de uma igreja morta é quando acontece uma inanição da obra missionária. Não se prega mais. Os crentes, eles não evangelizam mais. Não há mais uma aplicação no que tange a obra missionária. A igreja perde a sua visão missionária. Não há mais campanhas missionárias na igreja. Não há mais ofertas missionárias. A igreja está ensimesmada, pensando somente nela, nas estratégias para crescimento, treinamento de líderes e workshops de liderança e por aí vai. Eu não tenho nada contra, irmãos, treinar liderança, absolutamente. Mas o treinamento de uma liderança dentro de uma igreja deve acontecer tendo como objetivo fazer com que os crentes se envolvam ainda mais com o reino de Deus, ainda mais com a obra de Deus. Então isso são características de uma igreja que está morta. E eu repito o que eu falei há alguns instantes atrás, uma igreja morta necessariamente não é uma igreja vazia, não é uma igreja que está fechando as portas. Uma igreja morta é uma igreja que não se atenta para esses critérios que nós acabamos de elencar. A igreja de Sardes era uma igreja bem frequentada, era uma igreja de crentes, havia crentes lá sinceros, fiéis, mas a maioria estava morrendo. Assim como havia morte na cidade, assim como a cidade era a cidade da morte, isso estava acontecendo com a igreja. E aí o Senhor Jesus vai dizer, aqui no versículo 2, o seguinte: sê vigilante. Por que é que a cidade sucumbiu algumas vezes para os inimigos? Por que é que alguns inimigos invadiram a cidade? Porque a guarda não foi vigilante. Jesus está dizendo, sê vigilante. E confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu queria mostrar para a igreja esse mesmo versículo numa versão diferente. A versão NVT, nova versão transformadora, ela é esclarecedora. Jesus está dizendo o seguinte: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Então o que Jesus está dizendo para a igreja? Cuidado,
Vocês sabem o que aconteceu com a cidade. A cidade não vigiou, sucumbiu diante dos inimigos, perdeu seu poder, perdeu a glória de outrora. Sejam vigilantes. Ainda há alguém vivo na igreja. Conservem aqueles que estão vivos, porque vocês já estão quase mortos. E vocês não estão vivendo, vocês não estão agindo de maneira correta diante do meu Deus. E aí Jesus, no versículo 3, ele vai apresentar aquilo que nós poderíamos entender como uma saída para a situação. Jesus vai mostrar o que eles deveriam fazer. Ele havia acabado de dizer: conserva aqueles que estão vivos, volte a viver, porque vocês já estão quase mortos. Mas como eles fariam isso? Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, olha novamente Jesus chamando a atenção da igreja para a falta de vigilância. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Exatamente como aconteceu com a cidade em 2 ocasiões por falta de vigilância. Os inimigos vieram contra a cidade abruptamente e destruíram a cidade. Jesus está dizendo: eu virei abruptamente contra vocês. Aqui Jesus não está falando da parousia. Ele não está falando da sua segunda vinda. Ele está falando de um juízo que viria sobre a igreja. Um juízo abrupto que viria sobre a igreja se não houvesse arrependimento. Irmãos, nós não podemos menosprezar aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus nos estudos dessas igrejas. Porque isso aqui está diretamente relacionado conosco. Nós também precisamos vigiar. Nós também precisamos guardar aquilo que recebemos. A igreja de Sardes havia recebido o Evangelho, havia crido no Evangelho, havia ouvido a palavra de Deus, e aquilo foi o suficiente para dar vida para aquela igreja. Mas de repente a igreja caiu num estado de letargia, parou de vigiar, não se atentou para aquilo que ela tinha ouvido e começou a simplesmente se abrir para um cristianismo diferente daquele cristianismo que havia sido introduzido na igreja. Só existe um evangelho, só existe um cristianismo, só existe uma forma de servirmos a Deus. Nós não podemos, irmãos, nos dar ao luxo de achar que existem outras maneiras, outras formas de agradarmos a Deus. Não, tudo passa pela pessoa do Filho de Deus. Tudo passa pela pessoa de Jesus Cristo. Se não for por Ele, não teremos relacionamento com Deus. Então hoje você vai ver um sem número de propostas diferentes, mostrando a você que você pode viver o seu cristianismo dentro daquilo que você estabeleceu, dentro daquilo que você acha ser plausível, ser tolerável. Mas não, o Senhor está dizendo para a igreja: vocês receberam o Evangelho, vocês ouviram o Evangelho, lembrem-se disso. É isso que vai trazer vocês de volta à vida. No versículo 4 e 5, ele diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Observe só, irmãos, poucas pessoas. Havia na igreja de Sardes um remanescente? Sim, mas eram poucas pessoas. Eu não sei quantos membros a igreja de Sardes possuía, mas quando Jesus Cristo diz que havia poucas pessoas que não contaminaram as vestes, na sua mente vem algo mostrando que a maior parte da igreja havia se contaminado. Era uma igreja que vivia uma vida dupla. Algo dentro da igreja e algo totalmente diferente fora dela. E assim como havia na cidade a questão da lã que era tingida, aquela lã branca que era tingida de outras cores, é como se Jesus estivesse dizendo isso para a igreja. Porque aquela vestidura branca entregue
no ato da conversão, que simboliza a justiça de Cristo, estava sendo tingida pela tinta do mundo, estava sendo contaminada. E aí Jesus diz: tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí ele termina como ele sempre fez: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria aprender aqui com os irmãos algumas lições desses versículos, algumas coisas que podemos aplicar no nosso dia a dia, e que realmente chamou a minha atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos, a partir de agora, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que eu queria apresentar para os irmãos é uma pergunta: o que temos feito para que nossa igreja seja uma igreja viva diante do Senhor? Sabe o que é que eu posso fazer para que a minha igreja seja viva e não uma igreja morta? É cuidando da minha vida espiritual. A somatória disso produzirá uma igreja viva. Se cada crente, cada membro da igreja entender a importância disso, de cuidar de sua vida espiritual, cuidar de seu relacionamento com Deus, no dia a dia, investir em seu relacionamento com Deus, esse crente estará sempre vivo diante de Deus, e isso repercutirá na igreja. O que é que estava acontecendo em Sardes? Sardes era uma igreja repleta de crentes que não estavam cuidando do principal: suas vidas com Deus, seus relacionamentos com Deus. Estavam morrendo, e essa morte estava impregnando a igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, cuide do seu relacionamento com Deus. Invista no seu crescimento espiritual. Invista no seu momento devocional. Invista na sua leitura bíblica. Invista nos seus momentos de oração. Ore ao Senhor, busque a face de Deus. Eu não estou aqui querendo ensinar para você quando, ou como, ou onde. Uma vez, duas senhoras estavam discutindo. Havia um rapaz trabalhando num poste de energia, escutando duas senhoras discutirem sobre a forma correta de orar. E o rapaz, que era um crente em Jesus, trabalhando no poste, a uma certa altura, escutando as duas senhoras no ponto do ônibus, discutindo. E uma dizia assim: a maneira correta de orar é colocando as mãos nesta posição, porque senão Deus não ouve. E a outra disse: eu discordo de você. Se fizermos isso, mas não nos ajoelharmos, Deus não nos ouve. Não, eu discordo. Não é a forma correta. Nós precisamos fazer assim, em pé diante do Senhor, olhar para o céu e falar tudo com Deus. E a outra dizia: discordo de você. Se você não se ajoelhar, e tem mais, você precisa orar ajoelhada no seu quarto, porque senão Deus não vai ouvir a sua oração. Existem pessoas que realmente veem a oração de forma diferente da maneira como a Bíblia nos ensina. Existem pessoas, por exemplo, que acham que só devem orar de madrugada. Irmãos, eu não tenho nada contra se você ora de madrugada. Mas dizer para mim que orar de madrugada é o melhor momento, aí nós vamos ter que conversar. Agora, uma coisa nós vamos concordar: precisamos orar. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos estar diante do Senhor em oração. Aí, concluindo a história, o rapaz lá em cima no poste, as duas senhoras discutindo, o rapaz desceu calmamente, chegou perto daquelas senhoras e disse assim: por favor, eu posso contribuir?
E ela, claro. Aí aquele senhor, aquele rapaz disse assim, não era um senhor, era um rapaz, ele disse assim, a oração mais poderosa que eu fiz uma vez foi dependurado num poste de cabeça para baixo a 6 metros do chão. Foi a melhor oração que eu fiz na minha vida. Eu estava dependurado de cabeça para baixo, preso num fio, num poste. Ali eu orei e Deus me ouviu. O importante é isso. É termos uma vida de oração, uma vida onde estaremos buscando o Senhor, porque é isso que produzirá vida em nós. É isso que irá verdadeiramente, irmãos, fazer com que a nossa vida espiritual seja pulsante. E isso repercute na igreja. Então, se você é daqueles que não cuida da sua vida espiritual, não cuida do seu relacionamento espiritual, você está correndo um sério risco de morrer espiritualmente, de se afastar de Deus, de perder a sua alegria, de perder essa vida que o Senhor Jesus nos dá dia após dia quando estamos diante dEle. Então, o que temos feito para que nossa igreja seja uma igreja viva diante do Senhor? Cuidar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, é fator importantíssimo nesse processo. Temos feito isso, irmãos. Uma vez eu fui almoçar na casa de uma família cristã. E na hora do almoço, a mãe disse para a filha, filha, ore ao Senhor por nós, agradecendo a Deus o alimento. E a filha, que não era uma criança, já era uma jovem, disse assim, Senhor, tudo que eu disse ontem, amém. Tudo que eu disse ontem, amém. Foi a oração dela. Tudo bem. Como tem sido isso? Então a primeira coisa, o que temos feito para que nossa igreja seja uma igreja viva diante do Senhor? Segunda coisa que eu aprendo aqui. Não há nada pior para a igreja, preste atenção, do que aquele que vive uma vida dupla. É uma coisa na igreja e outra fora dela. Vive na igreja uma santidade específica para o momento do culto. Mas no dia a dia, a forma de viver não corresponde com aquilo que mostrou no culto. Há uma frase que eu coloquei nas minhas redes sociais, de A.W. Tozer, que diz assim, adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. Não adianta você ter uma vida dupla, você viver uma coisa na igreja e outra fora dela. Você mostrar toda uma santidade na igreja, se no seu dia a dia você não demonstra essa santidade. Não adianta, meu irmão, você estar na igreja, louvando e adorando ao Senhor, se na semana você não é um marido para sua esposa, não é um pai para os seus filhos. Não adianta, minha irmã, você cantar e servir na igreja, se durante a semana você não é uma mulher sábia dentro da sua casa, você não vive aquilo que você aprendeu na igreja. Não adianta. A igreja de Sardes era uma igreja repleta de crentes que viviam uma vida dupla. Era uma coisa na igreja e outra fora dela. Aqui eu quero fazer um pedido para você, meu irmão, minha irmã, se porventura você tem vivido uma vida dupla, você não tem vivido fora da igreja aquilo que você mostra dentro da igreja, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor. Seja coerente, seja o mesmo em todos os lugares. Você não é filho de Deus só na igreja, só no culto. Aqui é a reunião, aqui é o momento em que os filhos de Deus se reúnem para adorar ao Senhor. Mas quando saímos daqui, precisamos viver como filhos de Deus, para a glória do Senhor lá fora, para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai Celestial. Como é que tem sido sua vida? Você tem sido coerente? Você tem sido o mesmo? Você tem sido santo
dentro e fora da igreja. Você tem sido santo no seu trabalho. Você tem sido santo no meio dos seus amigos. Você tem sido santo na sua família. Você tem sido santo dentro do seu lar. Você tem sido aquilo que você canta, aquilo que você mostra. Irmãos, brilhar no meio de outras lâmpadas é muito fácil. Então, não há nada pior para a igreja do que aquele que vive uma vida dupla. Assim como os crentes de Sardes. E Jesus diz: tens nome de que vives, mas estás morto. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Porque você é aquilo que você é no dia a dia, não necessariamente aquilo que você mostra em 1h, 1h30 de culto. Cuidado. O Senhor Jesus está dizendo: arrepende-se, arrepende-se, porque senão virei contra ti. Se você não vigiar, se você não corrigir a sua vida, virei contra ti. Arrependa-se. Terceira e última aplicação desta manhã. Paremos, preste atenção, paremos de viver das glórias do passado. A cidade de Sardes se ufanava daquilo que ela havia sido, mas ela não se atentava para aquilo que ela estava sendo. Ah, pastor, eu já fiz tanto pela igreja de Cristo. Pastor, eu me lembro que eu fui uma pessoa que eu trazia visitantes para a igreja todo domingo. É mesmo, meu irmão. Pastor, bons tempos aqueles. Eu me lembro, pastor, que não havia um domingo onde eu não trazia 4, 5 visitantes para a igreja, 4, 5 visitantes para a escola bíblica dominical. Ah, irmão, que bom. Mas e hoje? Hoje não, pastor, hoje eu não sou mais assim. Sabe, é viver de glórias do passado. Assim como a cidade de Sardes ficava contando daquilo que ela havia sido, mas atualmente não tinha muita história para contar. Irmão amado, lembra quando o Senhor Jesus diz para Éfeso: vai lá, lembra-te de onde caíste, recobre as primeiras obras, traga de volta as primeiras obras. O que Jesus quis dizer com isso? Volte a ser o que você foi. Agora, você olhar para o passado e deixar o passado lá e simplesmente achar que isso é vantagem para você. Eu me lembro de uma pessoa com quem eu conversei há um tempo atrás, e essa pessoa disse: pastor, o senhor não tem ideia do que eu já fiz por essa igreja. Não foi aqui em Divinópolis. Eu já fiz muito por essa igreja. Eu fiz isso. E foi elencando uma série de coisas que ele havia feito pela igreja quando a igreja nasceu. E eu ouvindo aquilo atentamente, eu disse: ok, meu irmão, que bênção. Deus seja louvado pela sua vida. Mas e hoje o que o irmão tem feito? Porque ele havia parado no tempo. Era uma pessoa que se transformou num frequentador de culto. Então Jesus está dizendo: olha, igreja de Sardes, lembra do que vocês ouviram. Arrependam-se. Parem de ficar olhando para o passado. Fomos assim, fizemos isso. Sabe, o que você fez, glória a Deus pela sua vida, mas o Senhor Jesus quer que você faça hoje, e amanhã, e depois de amanhã, porque quando fazemos o que fazemos, nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para o Senhor. Então a igreja vivia das glórias do passado. Ah, pastor, eu já investi tanto em missões na igreja. Amém, irmão? Pastor, eu me lembro que eu
dava ofertas volumosas para missões. Pastor, eu já trouxe missionários na igreja. Pastor, eu era o líder de missões da igreja. Pastor, eu levei essa igreja a realmente se envolver com a obra missionária. Ok, meu irmão. E hoje? O que é que você tem feito hoje? Não adianta vivermos das glórias, irmãos, do passado. Há uma frase, e eu termino, uma frase importante de Arthur Graham. Ele diz assim: uma das razões pelas quais temos tantos problemas nessa vida é porque insistimos em esquecer de coisas que deveríamos lembrar e porque deliberadamente nos lembramos de coisas que deveríamos esquecer. Às vezes nós realmente ficamos lembrando do que fizemos. É hora de você deixar aquilo que você fez lá na história e olhar para o presente e começar a fazer hoje. Peça ao Senhor: quem foi você um dia? Você foi um cantor na igreja? Por que você não canta mais? Você foi líder de um ministério na igreja? Por que você não é mais? Não faça como a igreja de Sardes, que vivia das glórias do passado. Viva daquilo que você faz hoje para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Semana que vem, permitindo Deus, nós vamos continuar. Vamos orar, irmãos. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. Por ter falado aos nossos corações e por ter nos ensinado tantas verdades nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue sendo conosco, nos fortalecendo, nos abençoando e nos ajudando, Senhor, a entender que se nós não cuidarmos da nossa vida com Deus, nós morreremos. Nos ajudando a entender, Senhor, que nós precisamos ser lá fora aquilo que somos aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil. Que nós não tenhamos apenas poucas horas de santidade na semana, mas que toda a semana seja envolta pela nossa santidade.